adolescentes aqui presentes, ó Deus, que o Senhor esteja mantendo cada um nos teus caminhos, ó Pai, aqueles que não estão aqui presentes também possam estar firmes em Ti, ó Deus, que o Senhor não os abandone, que o Senhor toque em seus corações para buscarem a Ti a cada dia, em espírito e em verdade, ó Pai, assim como nós também. Coloque isso em nossos corações, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, colocamos aqui alguns pedidos, que o Senhor, ó Pai, venha abençoar o Vicente, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando do Gregory e da Renata, que possa estar dando calma aos seus corações, que possa estar confortando eles, ó Deus, e restaurando a saúde do Vicente, dando sabedoria aos médicos, dando sabedoria às enfermeiras e muito cuidado a ele, ó Senhor, que o Senhor restaure os seus rins, restaure o funcionamento do seu corpo, ó Deus, para que ele possa crescer junto à família do Greg e da Renata. Cuide dessa família, Senhor. Queremos pedir também pelo reverendo Jorge, ó Pai, toda essa luta, toda a cirurgia que vem sendo feita, que o Senhor também possa restaurar os seus pulmões, ó Pai, toda essa complicação que ele teve, ó Pai, devido ao Covid, Senhor, que ele possa estar em breve retornando, ó Pai, que o Senhor ajude os médicos também a preparar encaminhar, ó Pai, a sua restauração, Senhor, com a tua graça e misericórdia sobre a sua vida. Te louvamos pela nossa igreja, que vem lutando, ó Pai, nesse período diferente, e que agora está tomando outros passos, ó Deus, assim como a Sexta Cruz, que agora vai ter a, a volta do presencial, ó Deus, pelo menos parcialmente, algumas vezes, que o Senhor esteja abençoando o próximo trabalho na próxima sexta-feira, que os jovens possam estar engajados e que o Senhor esteja cuidando desses adolescentes, ó Pai, para que eles possam crescer no teu caminho, firmes e fortes e realmente com a base na rocha que é Jesus Cristo, ó Deus. Lembramos também do amigo do Everson, ó Pai, dessa luta que ele está passando, que o Senhor esteja ali abençoando a família dele, ó Deus, que ele seja luz na família dele, ó Pai, que ele possa, de alguma forma, não só ajudar ali, mas realmente ser a luz que o Senhor Jesus é em nossas vidas, ó Deus. Abençoe a vida dele, dê sabedoria, dê calma ao seu coração, dê descanso ao seu coração, esteja realmente tocando no coração do pai dele, da filha dele, e esteja, de alguma forma, trabalhando na mãe dele, ó Deus, para que ela possa conviver com essa dificuldade dessa doença, ó Pai, e realmente cuide dessa família, e abençoe o amigo do Everson nos seus estudos também, mesmo diante dessas dificuldades. Pai grandioso, te louvamos por tudo, abençoe esta aula, ser conosco, abençoe o Everson, fale aos nossos corações através dele, em nome do Senhor Jesus que oramos, amém. Acho que eu não esqueci nada, né? Lembrou de todo mundo, valeu. Obrigado, mano. Vamos lá. Pois bem, galera, a gente está na segunda parte dessa sétima aula, né? Lembrando que é a sétima aula de conteúdo, no caso. E a gente estávamos falando sobre a esperança nas conversas difíceis. Afinal de contas, conversar com amigos sobre os problemas que ele enfrenta, ou que você enfrenta, fazer esse caminho da repreensão, admoestação, é algo um pouco delicado para a gente, algo até que a gente tem muita dificuldade de colocar em prática, mas não precisa ser assim. Não tem que ser assim, né? Isso deve ser o mais natural possível. Então, a gente viu no exemplo de Paulo com Pedro como isso foi feito de maneira pública, mas a gente tem implicações privadas também, tudo isso.
E a gente vai dar continuidade à aula de hoje falando sobre tolerar e condenar. Eu gosto sempre de colocar essas imagens assim para a gente ficar pensando a respeito. Então, pensem nessa cena, né? Pois bem, pois bem, pois bem, pois bem. Na área de repreender os outros e lhes falar verdades difíceis, nós tendemos a flutuar entre dois extremos. Por um lado, tendemos a tolerar o pecado permanecendo em silêncio. O que isso implica? Implica um entendimento completamente equivocado do que Mateus 7:1 fala, né? Que não julgueis. Eu não sei quem contou essa mentira para as pessoas, de que esse ato de não julgar as pessoas, né? Não ter uma... Não ter... Tudo bem, João? Não, essa ideia de não julgar, as pessoas entenderam como não se intrometer na vida das outras, não fazer nada a respeito daquilo que a outra pessoa faz ou pensa, e daí cada um foi vivendo no seu quadrado sem precisar se envolver. Cara, isso eu acho que é uma das coisas que foram mais nocivas à igreja, assim, ao longo do tempo, principalmente para a nossa igreja pós-moderna, né? Essa falta de sensibilidade em relação ao erro do outro, não apenas para percebê-lo, mas para poder fazer algo que a gente viu na aula passada, que é reorientar a pessoa para adoração a Deus, foi algo que destruiu muitos relacionamentos e ainda destrói nos dias de hoje, né? Por isso, quando a gente fala sobre não julgar as outras pessoas, a gente precisa pensar no que Jesus realmente está dizendo. Ele não está falando que não é para você não ter nenhum tipo de julgamento em mente, mas é para que você não faça isso como se você estivesse no lugar de Deus, como se você já tivesse o padrão que você quer que a pessoa tenha. Compreende? É óbvio que quando você vê uma pessoa errando ou pecando, a gente faz esse juízo necessário, porque nós sabemos o que é certo e o que é errado de acordo com as escrituras. Então, se a pessoa que você ama, que é seu irmão em Cristo, está fazendo algo de errado, o seu ato de não querer julgá-la não mostra nada mais, nada menos do que o seu próprio egoísmo. Você não está fazendo nenhum tipo, você não está sendo sábio ou compreensivo ou, sei lá, alguém moderado. Isso não tem nada a ver. Você apenas está sendo egoísta, porque, de certa forma, a gente não quer ter que passar ou dar algum tipo de abertura para receber o mesmo tipo de tratamento. Quando eu não faço isso com a pessoa, quando eu não procuro a pessoa para ajudá-la no seu erro, eu estou dando uma clara evidência de que eu também não quero que ninguém venha falar comigo, venha se meter na minha vida. Então, tem muito mais a ver com um egoísmo mesmo do que com altruísmo. Sempre lembrem disso, sempre lembrem disso. Logo, esse texto que a gente vê em Mateus 7:8, ele não é um texto que deve ser usado nem considerado no que se trata de repreender outra pessoa, admoestar outra pessoa. Esse não é o padrão, tá? Esse não é o padrão. O padrão de Deus para que a gente possa lidar com o erro do outro, ele vai se encontrar em Hebreus 10, do 26 ao 31. Anne, você lê para a gente, por favor, esse texto? Está procurando a Bíblia, né? Você está vendo. Quase. Hebreu 10, do 26 ao 31. Tá, vou ler aqui. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário,
certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Beleza, até aí. Preste atenção que ele está falando aqui a respeito de viver deliberadamente do pecado e qual é a consequência disso. Mas ele utiliza esse texto logo depois de algo que a gente conhece muito bem, né? Um texto muito comum. Lê o 25 para a gente, Anne, por favor. Tá, um minutinho. Que versículo que é, Eves? O 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, passamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Repara que primeiro a gente fez a leitura do julgamento de tudo isso, do resultado de tudo isso, e essa é uma explicação para o ato da gente abrir mão do congregar. Quando se fala congregar, não pense em ir para a igreja apenas, não pense na ideia de você sair de sua casa e ir para a igreja para estar junto com outros crentes, louvando, lendo a palavra, ouvindo a palavra, e todas essas coisas que a gente faz no domingo, enfim. A ideia é que para evitar não para evitar esse juízo, obviamente que o Senhor vai julgar de todas as formas, mas para evitar essa condenação, para que a gente não seja culpado ou partícipe das pessoas irem para o inferno, a gente deve fazer, existe uma medida preventiva, digamos assim, né? Lógico, não pensem que é isso que define a salvação das pessoas, tá? Pensem no contexto de preservar a vida de alguém e a vida espiritual. Para que a gente possa preservar isso, o verso de número 25 nos dá a instrução correta. Consideremos também uns aos outros, melhor, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes o que o dia se aproxima. Eu tenho uma razão para isso. Primeiro, eu não posso me acostumar com a ideia de pessoas que vão deixando de ir para a igreja, vão quebrando esse vínculo conquistado por Cristo na cruz, e para que, quanto mais eu estou próximo, quanto mais estamos próximos do dia do Senhor, quanto mais estamos próximos desse derradeiro dia, mais eu tenho que praticar isso. E olha que muito interessante o que a palavra faz. Ela fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Isso também implica na nossa vida como cristãos. Uma vez que a gente tem a certeza de que muitos vão esfriar na fé, as admoestações elas precisam ser cada vez maiores. E a gente sabe que a admoestação é uma das bases do aconselhamento para que a gente evite um sofrimento, para que a gente evite ou lide com um sofrimento. Então, quando eu vou até a pessoa para falar sobre o pecado dela, para tratar isso com amor, e a gente vai falar mais um pouco disso para frente, eu estou ajudando essa pessoa a se preparar para o dia do Senhor Jesus. Eu não estou colaborando para que ela tenha para que ela não tenha um juiz maior, digamos assim, compreende? Eu estou ajudando ela a crescer no Evangelho, eu estou ajudando ela a viver de acordo com a palavra de Deus. Eu estou fazendo com que o coração dela possa, por exemplo, num momento da ceia, se autoexaminar e ser achado digno do Senhor, através de Jesus Cristo, mas com uma vida que tenha uma consciência mais adequada. Lógico, sabemos que todos... O que aconteceu aqui que eu fiz? Ou alguém fez um risco aqui na minha tela? É lógico que nós sabemos que todo mundo peca, nós sabemos que isso é algo que vai ser constante na nossa vida até o dia de Cristo Jesus, até a glorificação e tal, mas existe esse fator diário, esse fator cotidiano
que precisa ser prevenido, que precisa ser tratado, e isso é feito em comunhão. Isso é feito em comunhão. Eu ouço muito as pessoas falarem que trataram com Deus, que falaram com Deus, que confessaram para Deus, e isso está correto, mas não é tudo. Não está completo. Está correto, mas não está completo. Está faltando algo. E se está faltando algo, eu vou ser bem categórico e dizer que está errado, então. Não está correto. Eu corrijo minha fala. Está errado, está faltando algo. Porque Deus sabe quem você é. Ele sabe o pecado que você cometeria antes de você cometer. Ele não é surpreendido pelas suas ações. E ele não precisa do seu testemunho. Exatamente porque ele conhece você. Mas as pessoas ao seu redor, elas são edificadas através do seu testemunho. Inclusive quando você confessa o pecado, inclusive quando você repreende o outro também. Esse tipo de atitude, meus irmãos, faz com que os vínculos sejam fortalecidos, faz com que a gente esteja juntos, preparados para o dia do Senhor Jesus. Então, não pense que não julgar outra pessoa faz você ser mais sábio, mais, sei lá, mais... Não tem nem palavras, mais entendido, mais inteligente, porque você não se coloca nesse lugar de juiz. Não é essa a questão, não é essa a questão. A palavra fala que aquele que pode fazer o bem e não faz, ele já está em pecado. E nesse caso, se você olha para a Escritura e vê que ela te instrui a orientar outra pessoa, a repreender outra pessoa, e você não faz isso, tenha certeza que você já está errado também. Deus vai cobrar isso. A gente não tem outra opção. Deus vai cobrar isso também. Ok? E aí, a gente sabe que só entender isso não é tão simples, né? E consequentemente, colocar em prática também não é. E aí eu quero ouvir de vocês agora qual que é o entendimento de vocês a respeito desse texto, né? Inclusive, eu quero que vocês considerem também o verso de número 24, que ele diz: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A gente fez uma leitura de baixo para cima, mas repara a progressão do verso 24 até o verso 30. Eu considero um ao outro para ser estimulado no amor e nas boas obras. Eu não deixo de congregar, uma vez já que eu já estou estimulado para o amor e para as boas obras. Eu faço admoestações, eu recebo admoestações, quanto mais próximo do fim, mais próximo do dia de juízo eu estou, e aí a consequência disso, eu não vou sofrer porque Cristo me salvou e eu aproveitei dos benefícios dessa salvação, colocando em prática a comunhão uns com os outros, no aconselhamento, na repreensão e tudo isso que a gente já tem visto até aqui. Mas quero ouvir de vocês a compreensão desse texto também. Eu sei que eu já falei bastante, mas eu quero ouvir a compreensão de vocês a respeito do texto. Eu vou começar pelo Rodolfo mesmo, que eu tirei ele da oração inicial. Quero ouvi-lo a respeito. Então, Everson, uma coisa que tem inclusive a ver com a última aula que você estava dando, que foi a primeira parte, foi da dificuldade de chegar em alguém. Desculpa, vocês estão me ouvindo? Eu tô falando, não sei. Não, dá para ouvir de boa. Ah, tá, beleza. Eu tô com o texto aqui aberto e parece que do 26 até em diante, a gente tem um pouquinho da última aula, que é a dificuldade de chegar em alguém, porque fala exatamente disso, de vivermos deliberadamente em pecado, ou seja, ninguém está conversando com ninguém, ninguém está exortando ninguém. E no versículo 24 e 25, está falando exatamente que não é para a gente ficar nessa, não é para a gente ficar separado, que a gente tem que ficar junto, que a gente tem que se congregar junto. Isso inclui aconselhar, isso inclui admoestar. Perfeito. Perfeito. É legal você ter citado o verso de número 26, porque ele fala assim, olha, se vivemos deliberadamente pecado, sem a instrução de ninguém, sem a correção, sem o aconselhamento, sem nada disso, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, ou seja, o que a gente viu na última aula, que a gente tem recebido todos os dias na presença do Senhor, é o pleno conhecimento da verdade. Já não resta sacrifício pelo pecado.
Ou seja, o que que pode se fazer mais? Quem que vai morrer na cruz de novo para essa vida deliberada em pecado? Ninguém vai mais fazer isso. Cristo já fez. Mas se essa realidade, esse pleno conhecimento da verdade não me induz, não me instiga, não me encoraja a encorajar outros e ser encorajado por outros, não me orienta a orientar outros e ser orientado pelos outros, não tem mais o que se fazer. Não tem mais o que se fazer. Quem mais? Quem mais pode contribuir para esse momento? Isso mesmo, você mesmo, Matheus. É que eu estou pensando certinho no que eu vou falar. Não, só ia comentar do 26, que por muito tempo eu sempre li esse versículo, tipo, bem assustado, né? Que a gente lê, pô, se a gente vive deliberadamente em pecado, mesmo depois que a gente já sabe, né, já tem o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício. Acho que esse versículo é para abater mesmo, né, para você pensar, pô, acorda. E muitas vezes faz você pensar, né? Acho que cai naquela questão de não de perder a salvação, né, mas de que você não é salvo. Porque você continua pecando. Mas é algo que a gente tem que compreender, né? Eu tô tentando, era isso que eu tava pensando mesmo, um jeito correto de falar isso, né? Para não ficar errado biblicamente. Mas eu acho que é essa questão mesmo, para a gente acordar e tomar uma atitude mesmo de correção, né? Sim. Não quer dizer que a gente perdeu a salvação, né? A gente acredita e muitas vezes é para a gente realmente abrir o olho e de confessar o pecado, não somente para Deus, né? Como você falou. Aí, se você quiser completar aí para ficar melhor a explicação, eu acho que seria bom. Ô, Eves, Oi. uma pergunta. Quando a gente, obviamente, como o Matheus disse, do nosso lado, a gente tem que sempre espiar também os nossos erros, os nossos pecados, para espiar no sentido de acompanhar e estar sempre buscando arrependimento, né? Do outro lado, como a gente está passando por um processo de aconselhamento e aprendendo a como aconselhar, como que fica, e aí é uma pergunta que eu te faço, como que fica quando a gente sabe que deliberadamente a pessoa que a gente acompanha, né, ou que a gente, de certa forma, tenta aconselhar, ela está pecando e não está fazendo efeito o evangelho, aquilo que ela tem, né, como o próprio versículo diz, né? A verdade que ela já sabe, né? Então, como que a gente acompanha nesses casos? Boa. Boa mesmo. Vou complementar o Matheus e já tentou responder essa aí. É interessante a gente chegar nesse ponto da aula, porque agora a gente está lidando exatamente com algo que está muito para além da nossa capacidade. Repara, os versos 24 ao verso 25, ele está falando de coisas que nós podemos fazer. Do verso 26 em diante, ele está falando algo que é inevitável, que é o juízo de Deus. É claro que quando chega nesse momento, a gente fica com o pé atrás porque a gente não quer julgar ou dizer quem é salvo ou quem não é salvo. E realmente esse não é o nosso papel, a gente não pode tentar fazer isso. E a única coisa que a gente acaba fazendo é especular. Já que eu não sei quem é salvo e quem não é, eu preciso cumprir o verso 24 e o verso 25. Se vocês quiserem ter mais certeza disso, os versículos que vêm antes, que falam a respeito do privilégio de ter a presença de Deus, do privilégio dos crentes, é razão suficiente para que eu coloque isso em prática. Foi aberto um novo caminho novo e vivo caminho para mim. Eu posso me aproximar do trono da graça e, por conta disso, eu não posso deixar as pessoas
ou melhor, eu devo fazer com que as pessoas sejam animadas ao amor e às boas obras. Eu não posso me acostumar com a ideia de pessoas deixando de congregar umas com as outras, porque existe um juízo depois disso. Veja a urgência que o autor da carta aos Hebreus está colocando. É algo que é muito maior, muito mais profundo do que apenas gostar ou não gostar que se metam na minha vida, ou gostar ou não gostar de se meter na vida do outro. A gente está falando de condenação e de salvação. Não que a gente vá condenar ou salvar, mas que a gente pode contribuir para que essa pessoa tenha uma vida cada vez mais que reflete quem Cristo é, quanto a gente pode contribuir para que cada vez mais ela seja condenada, certo? Eu sei que nesse momento as questões a respeito de soberania e tudo mais vão gritando, 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 gritando na nossa cabeça, e a gente fica assim, ué, mas se Deus condenou, Deus condenou. Tá, mas e aí? Significa que a sua responsabilidade ela não existe? Pelo contrário, assim como você tem responsabilidade a respeito do seu pecado, nós também temos responsabilidade a respeito do pecado do próximo. Por quê? Porque somos um corpo. Não tem outra opção. Nós não temos escolha em relação a isso. A salvação, ela é individual porque ela foi feita por um único homem a respeito de todos. Mas nós temos uma ligação absurdamente muito mais evidente do que a gente imagina. Eu posso não morar na casa do Rafa. Eu posso não ser irmão de sangue da Anne. Mas nós temos algo que é muito mais implícito em nós, que é o fato de sermos feitos imagem e semelhança de Deus. E pior ainda, sermos escolhidos pelo Senhor desde antes da fundação do mundo. Ou seja, se desde antes da fundação do mundo você foi chamado para fazer parte de um corpo que se cuida, o fato de você negligenciar isso, de omitir isso, pode contribuir para a condenação de outras pessoas. Ou para que, no mínimo, as pessoas continuem no mesmo erro durante muito tempo. Não pensa na soberania de Deus agora. Não que a gente possa tirar isso do jogo, obviamente. Mas não coloca na conta da soberania de Deus algo que você pode e deve fazer. Compreende? Isso também evidencia um egoísmo que a gente tem. Quanto ao que o Rafa falou, a gente continua seguindo os caminhos de Mateus 18. E é muito interessante porque Mateus 18 ele vai nos levando para fases de tratamento até o ponto onde não há mais o que se fazer. Chega no nosso limite mesmo. Eu falei com o Gabriel, por exemplo, sobre o pecado dele. Ele não me ouviu. E eu falei de uma maneira coerente com as Escrituras. A gente também vai ver isso logo em seguida. Eu falei para ele o que deve ser feito, o que a palavra fala, falei das consequências do pecado dele, e ele não me ouviu. Aí eu chamo o Rodolfo para falar comigo, para junto comigo irmos falar com o Gabriel. Gabriel, pô, meu, presta atenção, cara, você conhece a palavra e lá, a gente está aqui para te ajudar e tudo mais. Gabriel, deixa eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quiser, ninguém tem nada a ver com isso, ninguém paga minhas contas, então me deixa. Aí, cara, não tem como. Eu preciso apelar para uma instância maior e falar para essa instância que o Gabriel ele não está não está conseguindo lidar com isso. Ele não está conseguindo aceitar o conserto de um irmão. O conselho através dos irmãos. Ele não está ouvindo o meu conselho, não está ouvindo o conselho do Rodolfo, ele não está ouvindo o conselho de ninguém. Ele quer fazer o que o coração dele está dizendo que é para ele fazer, que é demasiadamente corrupto. Quando a gente fala disso, é interessante a gente sempre pensar no que está intrínseco nas palavras do Senhor Jesus ali em Mateus 18. Ele não fala dos meandros do coração, mas pensa na relutância de uma pessoa que não consegue se convencer com o conselho de outras duas pessoas. Imagina o quanto ela está, como é que fala? Não é objetivada, é obcecada, não é obcecada Obstinada. também. Obstinada, é isso mesmo.
Pensa o quanto essa pessoa está obstinada em relação ao próprio pecado, quanto que ela está cega. Pensa que o que a palavra fala sobre haver sabedoria na multidão de conselhos não está funcionando nem com ela. Ela está realmente muito, muito, muito obstinada nesse pecado. E se depois de uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, a igreja inteira não for suficiente para essa pessoa se consertar, ela está quebrando muitos princípios. A de submissão à autoridade, que de acordo com nossa Constituição, ela é passível de disciplina, e principalmente, e não é só a questão da autoridade em si, mas é a questão de falar assim, olha, eu não quero fazer parte dessa igreja, ou o que essa igreja crê, ensina, procura viver, não, para mim não funciona, para mim não está certo, eu não concordo. Compreende como isso é muito mais profundo do que simplesmente não querer ouvir? Ela está dando declarações, ela tá deixando claro que ela não quer fazer parte de algo que foi instituído pelo próprio Cristo. Ela está deixando de levar em consideração todo o sacrifício de Cristo, toda todos os talentos e habilidades que o Espírito Santo derramou sobre a igreja para que ela pudesse cada vez mais ir crescendo. Então, é muita coisa que acontece quando alguém não quer ouvir a palavra, não quer se consertar. Por isso que o reverendo Nelson fica daquele jeito que ele estava no sermão, que ele fala que ele não consegue entender, porque é realmente algo muito pesado, é algo muito profundo. É muito além do, eu não me acostumo com a instituição igreja, eu não me acostumo com as pessoas falando mal de mim, ou lá. É muito mais profundo que isso. Mas as pessoas não, o pecador, né, não leva em consideração essas coisas quando ele está decididamente convicto de que ele vai pecar e vai continuar nesse erro, entendeu? Por isso que a palavra ela estabelece os limites para que isso aconteça. Ela nos instiga a continuar ajudando a pessoa, mas até determinado ponto. Porque se até esse determinado ponto essa pessoa não foi convencida pela ação do Espírito Santo através dos irmãos, cara, não tem o que você fazer. Não tem. Eu acho triste isso, mas é real. Não tem o que você fazer. E até a tentativa de ir além também pode acabar acarretando um pecado nosso mesmo. Fala, não, eu vou insistir nessa pessoa, eu vou até o fim com ela. Peraí, mas que fim? Um fim seu? Um fim da palavra? Qual fim que é esse? Então, é interessante a gente sempre pensar nesses limites estabelecidos para a ação nossa, a ação da igreja, para a pessoa também ser convencida e falar, olha, é isso. Não é uma desistência imediata. É algo feito de maneira proposital, com etapas, com bastante dificuldade. O Sérgio é presbítero, ele sabe como é difícil lidar com os pecados de uma igreja inteira e de outras pessoas e a insistência que é feita antes que alguém seja desligado, por exemplo, né? Então, basicamente é isso. Eu preciso saber qual é o limite que a palavra estabelece para mim em relação a repreender a outra pessoa também. Viu, Wesley? Oi. Só poderia complementar. Nós temos que tomar também um cuidado, porque muitas vezes podemos estar como aconselhadores servindo como um divã de psicólogo. Exato. Onde você vai ficar ouvindo, vez por outra, tecendo alguma orientação no sentido até da palavra de Deus mesmo, mas não você encobrir, você servir como simplesmente uma muleta para outra pessoa, para ela descarregar os seus problemas, as suas dificuldades, os seus pecados e coisas que muitas vezes nós sabemos como aconselhadores e nós não fazemos nada com relação a Mateus 18. Entendeu? Então, isso é preocupante. Sim. E nós podemos incorrer num pecado tão grave como o pecado da pessoa. Sim, exatamente. Entendeu? Então, nós não podemos coadunar com o pecado na igreja. Então, todo esse treinamento que nós estamos recebendo para aprendermos a ser
aconselhadores e sermos aconselhados, né? Então, dos dois lados estamos, porque nós precisamos ser aconselhados assim como ser aconselhadores. Sim. E então nós temos que entender que há necessidades de passos a serem tomados no sentido de esclarecermos a pessoa com relação ao que ela precisa fazer com relação ao pecado dela, né? Não podemos deixar saber de coisas que estão encobertas para a igreja e sermos somente nós, né, como aconselhadores, e o aconselhado em consciência disso, e não tratarmos conforme Mateus 18. Então, realmente, esses passos de Mateus 18 precisam ser a base para que o pecado ele seja tratado, para que a igreja seja purificada. Porque a questão disciplinar, ela visa a purificação da igreja, ela visa trazer as pessoas para o arrependimento e se aproximarem de Cristo. Então, não é uma questão psicológica. Não é simplesmente fazer com que a pessoa ela se sinta melhor, um pouco mais aliviada com a confissão do pecado dela para nós, e a gente não fazer nada, né? A gente simplesmente guardar aquilo e a gente está servindo como um divã de psicólogo, entendeu? Então, a coisa é bem séria. Ela não Sim. pode ser... Nós precisamos ter essa consciência dessa seriedade. Sem dúvida. Tolerar o pecado, gente, não é gentileza, não, como eu já falei, é por egoísmo, porque você não está disposto a amar o seu irmão ou irmã e falar de maneira abnegada assim, sobre o evangelho. Isso só conduz a um julgamento posterior, entenda isso. Isso só conduz a um julgamento posterior. São pessoas que estão em risco. E para o bem delas e para a glória de Deus, a gente deve procurar eles para falar a verdade em amor. Por outro lado, também é possível que a gente falou de um extremo, né? De se manter em silêncio. Por outro lado, também é possível que o oposto a gente também ocorra, que é o de condenar severamente. Quando fazemos isso, nós menosprezamos os outros e os julgamos sem estender-lhes a mão da graça. Olha como isso é importante. Em vez de lembrar as pessoas de onde o perdão pode ser encontrado, nós conduzimos as pessoas ao julgamento. Em vez de confrontarmos alguém, é possível que a gente transforme esse assunto em fofoca, e que a gente disfarce isso numa pseudo-tentativa de oração, né? E aqui, cara, é um perigo maior também. Não um perigo maior, mas é um perigo proporcional, digamos assim. Quando eu não... Se eu não confronto a pessoa em amor, e eu faço esse trabalho de julgá-la severamente, quando eu falo para outra pessoa, quando eu falo para o Mateus a respeito do Sérgio, do pecado dele, eu falo assim, cara, olha pelo Sérgio, o Sérgio tá terrível, cara, tá vacilando muito. Eu não tô fazendo nada de bom. Não tem nenhum acréscimo correto em relação a isso. Você não vai ganhar ponto com Deus porque você está falando para outra pessoa orar a respeito do erro do outro. Você procurou o outro? Você falou para ele que, para Mateus, você falou para o Sérgio que ele está errado? Não, então não pede minha oração, mano. Tá errado, tá errado. A gente só quer compartilhar isso com alguém. Repara que eu não vou ler Mateus 18, se a gente já fez isso várias vezes aqui durante as aulas anteriores, mas leiam em casa, procurem entender quais são os passos ali certinho, vocês vão entender que a palavra ela é muito sábia. Ela lida primeiro com a questão do pecado de uma maneira privada, discreta. Ela só se torna pública diante de um coração obstinado, diante de um coração rebelde, ou quando de fato alguém é pego de flagrante, assim, mas a palavra ela não tem intenção de constranger as pessoas e humilhá-las mais do que o próprio pecado já faz, compreende? Então, quando eu condeno uma pessoa, quando eu julgo uma pessoa, e cara, esse é o pecado que eu acho que a gente mais comete,
é o de se colocar nesse papel de espectadores do pecado alheio. A gente senta no nosso camarote e assiste lá o espetáculo do pecado da pessoa e comenta uns com os outros o que a gente acha ou que não acha, enquanto vai comendo uma pipoca de arrogância e prepotência e tudo mais, e não faz nada. Não faz nada. Se de fato a gente tivesse preocupado, as nossas orações elas seriam imediatas. Ainda que eu chegue para o Mateus e fale assim, Mateus, vamos orar pelo Sérgio? Acabou, mano. Acabou. Vamos orar pelo Sérgio. A gente ora ali, acabou. Não preciso contar o que ele fez. Só preciso que o Mateus saiba que tem algo errado e que ele pode me ajudar em oração, né? Se é evidente o pecado do Sérgio, o Mateus já vai estar sabendo, então a gente continua em oração também. Mas repara que antes da gente chegar a esse cúmulo da situação, onde o erro da pessoa já é muito explícito, eu tenho que estender para essa pessoa a mão da graça que também me salvou. Eu preciso lembrar essa pessoa de que Deus ele é misericordioso para perdoar, que ele sabe do seu pecado, que ele está vendo o que você está fazendo. As pessoas, quando elas pecam, elas podem, tanto elas incorrer numa postura de quem está tão envergonhada a respeito do que está fazendo e não consegue sair da situação, quanto elas podem cair no erro de achar que isso é tão normal que elas não sacam que elas estão pecando. Para ambas as situações, o perdão ele é o mesmo. A graça ela é a mesma. E se eu não sou esse caminho, se eu não facilito esse caminho de graça e de misericórdia, de perdão, eu não posso me fazer valer de um juízo que o Senhor me livrou, entende? Eu não posso, sabe, porque eu sei que o fim de uma pessoa pode ser a condenação, já antecipar isso para ela. A nossa medida ela é totalmente preventiva, ela é para que as pessoas elas não tenham que experimentar de fato o que é estar distante de Deus. Isso é urgente, isso precisa ser feito agora. Mas enquanto eu estou julgando a pessoa, eu estou caindo no pecado de não olhar para mim também, de não me examinar. Isso é um outro erro muito comum que a gente vai ver também mais para frente. Podemos facilmente cair em extremos por tolerar o pecado com nosso silêncio ou por condenar o pecador com severidade ou fofoca. Paulo nos instrui sobre como confrontar corretamente. Lá em Gálatas 6:1, ele vai dizer o seguinte: irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Aqui Paulo está ensinando qual é o princípio de corrigir outra pessoa, restaurá-la. Não é certo tolerar ou condenar os pecadores, né? Mas confrontar eles com mansidão e compaixão e principalmente com esperança de que eles podem ser restaurados. Às vezes a gente está tentando fazer algo justo, mas a gente esquece desses fatores que são primordiais. Na nossa cabeça a gente pensa assim: olha só o que a Aline está fazendo. A Aline está pecando contra Deus, ela está envergonhando a nossa igreja, ela está abandonando os amigos, ela não tá ligando para os pais dela, ela está fazendo algo muito errado. Ela precisa ser confrontada. Alguém tem que ir lá, tem que falar para ela que ela está errada. Essa é a nossa mentalidade, geralmente. Mas se eu entendi o que Cristo está falando, principalmente o que Paulo está falando aqui, a minha mentalidade ela precisa ser restaurada. Isso pode ser algo pontual. Ela pode estar com uma dificuldade em determinada situação e ela está agindo conforme a palavra diz que é errado. Então, eu preciso reorientar ela para adorar a Deus. Como é que eu vou fazer isso? Chegando na Aline, ouvindo ela, perguntando por que ela está fazendo o que está fazendo. Se ela não sabe, eu preciso ajudá-la a entender as orientações, as perguntas que a gente tratou na semana passada são aquelas perguntas do raio-x do coração, elas devem ser colocadas em prática. E aí eu vou ajudando ela, sempre entendendo que há esperança para aquilo que ela está fazendo, a esperança para o pecador, a esperança para aquele que está caído. E eu preciso deixar isso claro para a pessoa.
Eu acho que eu já falei isso para vocês aqui, mas sempre que eu aconselho alguém, eu pergunto: você crê na palavra de Deus? E mesmo que a pessoa seja crente, quando ela fala assim, creio, ela está se lembrando talvez de algo que o pecado fez com que ela deixasse de acreditar. Você acredita que Deus tem poder, que Cristo tem poder para restaurar você, para fazer com que você saia dessa situação difícil? Sim, eu creio. Isso vai liberando, vou inventar uma terminologia aqui, vai liberando toxinas espirituais para que a pessoa ela comece a se lembrar, trazer à sua memória aquilo que realmente lhe dá esperança. Se ela está na igreja, se ela faz parte do corpo de Cristo, é por alguma razão. E se ela está pecando, é porque ela esqueceu talvez dessa razão. Quando eu faço essas perguntas, eu estou trazendo de volta para ela algo que o pecado tentou tirar dela. A certeza de que Cristo é a esperança para o pecador. Cristo em nós é a esperança da glória. E aí, quando eu vou conversar com essa pessoa, eu estou promovendo essa restauração. A palavra restauração, ela é comumente utilizada pelos médicos para descrever a reparação de um osso que foi danificado em relação às suas juntas, né? Para que ele tenha a sua funcionalidade recuperada. Quando a gente confronta alguém, a gente tem que ter em mente isso, restaurar essa pessoa para que ela cumpra a função pela qual ela foi criada, que é glorificar a Deus. E aí, para que a gente possa fazer essa restauração, Paulo nos diz, no texto que a gente leu em Gálatas, vou ler de novo para a gente se orientar: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Para que eu possa promover restauração na vida da pessoa, eu preciso lembrar de duas coisas, e Paulo vai nos instruir nessas duas coisas. A primeira delas é que eu preciso manter um espírito de mansidão. Lembrem-se disso. Lembrem-se disso. Você pode colocar todo um projeto aí, é por água abaixo, se você vai corrigir a outra pessoa com sangue nos olhos, como se você quisesse promover uma justiça maior do que a que Deus promove. Então, seja manso. Sempre pense, a pessoa está pecando, eu poderia estar fazendo a mesma coisa. Ou se eu estivesse fazendo a mesma coisa, o que eu gostaria que acontecesse? Eu não gostaria que alguém viesse me ajudar, me orientar? Então, mantenha um espírito de mansidão. O Tim Chester tem uma frase muito boa, ainda dentro desse contexto médico que eu estou trazendo para vocês. Ele fala a seguinte frase: amor sem verdade é como fazer uma cirurgia cardíaca de precisão com luvas escorregadias. Mas verdade sem amor é como fazer cirurgia cardíaca com um martelo. Imagina isso. Imagina você passar por uma cirurgia com uma pessoa totalmente bruta fazendo essa cirurgia. Não sei quantos aqui já fizeram cirurgia, eu fiz acho que umas 7 cirurgias, por aí. Imagina se as pessoas fizessem cirurgias com uma ignorância, com quem estivesse tratando de um objeto, sabe? Consertando uma máquina. Não, cara, isso é algo que deve ser feito com uma precisão. Eu preciso entender que o bisturi que corta, ele não pode ser utilizado de maneira assim, que nem um louco. Eu preciso fazer o corte certo para que eu consiga fazer, eu vou falar umas palavras tudo errado aqui, fazer uma incisão correta para que eu possa também encontrar qual é o problema e aí saber como é que isso vai ser tratado, qual medicamento tem que ser colocado. Isso demanda tempo, demanda esforço, demanda atenção. Não chegue com a sua furadeira querendo consertar um coração que está quebrado, que está machucado pelo pecado. Não queira, com uma pá, querer tirar uma inflamação na vida espiritual de uma pessoa. Não é assim que funciona. É com mansidão, porque é assim que Cristo nos trata. É assim que Cristo faz conosco. Aprendam dele que é manso e humilde de coração para poder, já que vocês encontraram descanso para suas almas dessa maneira, levar descanso para as almas das pessoas também, porque elas muitas vezes elas estão sofrendo pelo pecado que cometem ou porque a situação que elas estão passando as leva a pecar também. Então, eu preciso levar em consideração. Quando a gente começa a conversar com alguém que está claramente
pecando, assim, explicitamente pecando, você vai conversar, você vai ver que existem muitas coisas que precisam ser, brechas que precisam ser tapadas. Você vai entender também, por exemplo, que essa pessoa pode estar com uma família que não esteja colaborando para que ela possa se manter firme. Repara, mas essa culpa não é da família. Lógico que a culpa não, ou melhor, a responsabilidade não é da família, a responsabilidade é dele. É lógico, mas como é que você fala, por exemplo, para uma pessoa, deixa eu dar um exemplo aqui. Como é que você fala para alguém que simplesmente ela tem que se perseverar na fé dela, se ela vive, sei lá, no meio de um monte de ímpio, sabe? Como é que você fala para uma pessoa continuar a vida de devocional dela, se ela acorda às 6 da manhã com a família brigando e ela vai dormir com o pai ouvindo funk, bebendo com os amigos dentro da própria casa? Separa um tempo, você precisa perseverar, você está vacilando. Não, eu preciso levar em consideração isso e encontrar com essa pessoa um meio de fazer com que ela consiga ter um momento devocional dela no trabalho, ou, enfim, eu preciso ajudar essa pessoa. Eu posso orientá-la, eu posso repreender, dizer, olha, você está vacilando, você não está orando, não está lendo a Bíblia, mas vamos achar um meio junto disso acontecer. Vamos encontrar caminhos. Eu quero te dar ferramentas para que você continue perseverando em Cristo. Se eu só chegar para a pessoa falando que ela está errada, você não fez nada mais do óbvio. Não fez nada além do óbvio. Então, vá com essa precisão cirúrgica para poder cuidar de outra pessoa. Lembre-se disso, cuidar de uma pessoa. É o que repreender significa. Nesse entendimento aqui do Tim Chester, a gente deve incorporar a verdade, não apenas expressá-la, né? As pessoas, elas costumam falar assim, não, tem que falar a verdade na cara. Ok, eu sei disso, mas eu não posso. Essas coisas elas não são é, é, divisíveis. A verdade e o amor eles são uma coisa só, porque tanto a verdade como o amor é uma pessoa, é Cristo. Então, se eu quero passar só o Cristo que destrói os cambistas lá, os camelôs lá na frente do templo para a pessoa, eu estou passando um Cristo incompleto também. Se eu quero passar apenas o Jesus que chora por Jerusalém, sabe, assim eu também estou passando uma mensagem errada. Eu estou transmitindo um Cristo incompleto. Eu preciso fazer com que Cristo seja o centro, o padrão dessa pessoa. Então eu tenho que mostrar as duas coisas, que tanto Cristo tem poder para fazer com que essa pessoa saia do erro, quanto tem poder para restaurar a vida dela também. Que ela precisa acordar para a vida, mas ela também vai encontrar descanso para sua alma. Pecado cansa, gente. Pecado é triste. É algo que desanima, que faz com que a gente não queira mais viver. E se eu não sou essa pessoa que pode levar a vida de Cristo para outra, cara, então vai dormir, mano, vai fazer outra coisa. Mas não faz um trabalho incompleto. Não faz um trabalho pela metade, achando que você tá cumprindo uma justiça. Seja respeitoso também. Você está sendo embaixador de Cristo na vida da outra pessoa, mesmo que ela seja crente. Isso requer mansidão, requer amor também, principalmente, aliás. O problema que o problema disso é que muitas vezes também a gente acaba entrando numa disputa assim, né? E o Jim Chester, o Dave Furman, ele conta uma história que um amigo contou para ele, né? Um amigo que foi fazer um passeio numa floresta na América Central. E aí ele conta assim, que o cara que estava guiando esse passeio na floresta falou para os turistas que eles permanecessem juntos na trilha e que ninguém se afastasse. E daí, porque tinha onça na floresta. E aí esse amigo do Dave Furman perguntou para o cara que estava do lado se o cara corria mais rápido que uma onça. Daí o cara respondeu com uma risada. Ele falou: olha, eu não tenho que correr mais do que uma onça, eu só tenho que correr mais do que você. Ha, 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 ha. Parece uma brincadeira, mas é um exemplo muito bom de como muitas vezes a gente age em relação a outra pessoa. A gente se coloca nesse lugar de antecipação e acaba deixando que a outra pessoa morrendo, ficando para trás mesmo,
não ajudando ela a correr a mesma carreira que nos foi proposta. É fácil nos tornarmos arrogantes ou presunçosos, pensando que nós somos melhores do que o outro. A gente precisa vigiar o nosso orgulho quando nós pensamos que não enfrentamos a mesma luta com o pecado que nossos irmãos ou irmãs enfrentam. Eles não são padrão para nós. Eu não posso viver a vida cristã pensando se o outro é melhor ou pior do que eu, é mais ou menos espiritual que eu. As pessoas não são o nosso padrão de vida aqui na Terra. É Deus que é o nosso padrão. Então, se nós não tivermos o cuidado, é muito fácil também que a gente se torne um detetive de pecados. E essa também não é uma proposta de Deus para nós. Aí a gente acaba se colocando num lugar, e aqui entra a segunda instrução de Paulo, diante do que a gente leu em Gálatas, que é vigiar nós mesmos. A gente pode cair muito fácil no erro de ficar caçando o pecado das pessoas, sabe? Olha o que ele postou na internet, olha aquela foto. Viu? Ó, faltou no culto hoje, faltou na programação ontem, não está participando da escola bíblica, tá desviado, já foi para o inferno, já não tem o que se fazer. Não é esse nosso papel. Vigie a si mesmo. Vigie a si mesmo. Nessa tentativa de você espiar a vida das outras pessoas, tentando encontrar o pecado delas, você pode estar perdendo a oportunidade de entender o quanto você também necessita das pessoas. E geralmente quem está muito preocupado com o pecado do outro não tem muito tempo para enxergar o seu, para se autoexaminar. E a palavra de Deus ela é muito categórica em relação a isso. Eu preciso entender que, olha, eu tenho a mesma potencialidade de pecado que a outra. Quando a gente fala aqui a respeito da queda, da depravação total, por exemplo, não significa que nós somos pecadores de maneira total, assim. Tudo que a gente faz é errado, pecaminoso. Olha, tudo bom, Rafa? Andando. O João. Significa que todas as áreas da nossa vida foram contaminadas pelo pecado. É isso que depravação total significa. Então, talvez, enquanto eu estou preocupado em relação a... João, você está andando com a câmera ligada, meu? Enquanto você está preocupado em olhar o erro do outro, você pode estar deixando de perceber que tem áreas na sua vida que precisam da mão do Senhor, que precisam ser consertadas. Então, geralmente, quando eu vou falar a respeito do pecado do outro, eu vou dizer que também que eu acabo pensando demais a respeito, mas eu fico sempre pensando como poderia ser comigo. Eu fico sempre procurando pensar, tipo assim, se fosse eu nesse lugar. Não estou dizendo que eu sou melhor porque eu fico pensando, não. É que eu fico nessa pira, assim, de meu Deus, olha que muito louco. A pessoa chegou nesse ponto, né? Eu também não costumo entender quando as pessoas elas abandonam Jesus, por exemplo, ou quando elas deixam de congregar. Mas eu fico pensando assim, por quê? O que leva? Será que eu faria a mesma coisa? Hoje você pode parar e olhar e falar assim, não, jamais deixaria a igreja, mesmo que eu fosse pego, sei lá, fazendo sexo antes do casamento ou alguma coisa assim. Mas para pensar, você teria mesmo essa posição? A vergonha, ela não seria maior? Compreende? Diante dessa reflexão, a gente consegue muitas vezes ser confrontado pelo próprio Senhor para que a gente também mude comportamentos que são pequenos, mas que também devem ser observados. Porque se a gente tem vergonha de confessar coisas mínimas, mínimas não no sentido de pecado que faz pecado menor ou pecado maior, mas pecado que tem um efeito, uma consequência um pouco menos grave, digamos assim, se a gente não se acostuma com a ideia de ser admoestado, de pedir ajuda para essas coisas pequenas, não é nas coisas grandes que a gente vai ter coragem para falar assim. Fica tranquilo que não é assim que funciona. E João está indo embora. E a gente vai acompanhando a viagem do João. Weve, Oi. tem
participação aí no chat. Participação no chat. Vamos Daí. Cadê que eu não estou abrindo aqui? Na questão de chegarmos só ao pecado e sem tentar entender o contexto que a pessoa está vivendo, corre na situação de não queremos tratar com as pessoas as motivações do coração, e sim só na aparência, no não pecar mais para os outros. É exatamente isso, você falou tudo. A gente precisa entender que a ideia de ajudar uma pessoa a não pecar não está nesse nível de superficialidade. Eu preciso ajudar a outra pessoa a entender que o coração dela, profundamente, a gente viu o texto sobre isso, é como um oceano, tem águas muito profundas, e só as pessoas inteligentes conseguem trazer essas coisas que estão lá embaixo para fora. Então, se eu não ajudo a pessoa a entender que essa superficialidade dela na vida cristã vai atrapalhá-la, eu estou também contribuindo para que ela viva uma vida de engano. Não é apenas deixando de fazer o ato. Isso aqui é maravilhoso, Anny, que você falou. Olha, maravilhoso mesmo. Não é apenas ajudando a pessoa a parar de fazer o ato pecaminoso que vai dizer que essa pessoa tá completa. É muito, mas muito, muito, muito mais profundo. Muito mais profundo. Eu vou... A gente não tem muito tempo, mas eu vou colocar uma coisa aqui. Só para vocês pensarem. Nem me pergunta que eu não vou responder, mas só para vocês pensarem. O pecado da queda... Tudo bom, João? Como é que você está? Eu estou só olhando você. O pecado da queda, a gente atribui ao fato de Eva ter comido o fruto e ter dado para o seu marido, certo? Mas, se a gente olhar lá para Gênesis 3, se você tiver com a Bíblia aberta aí, você pode abrir, mas repara numa coisa que está lá em Gênesis 3. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Foi isso que Deus disse mesmo? Se você olhar lá um pouco mais para trás do que Deus disse para Adão, ele falou que não era para comer. Não falou nada sobre tocar. Deixa eu ir no ar para vocês. E aí, a serpente diz à mulher. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aí, olha o que acontece antes do verso número 7, quando fala sobre os olhos dela terem se abertos, os olhos de ambos. Ele vai falar no verso 6 que, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, antes dela tomar do fruto, né, e comer e dar para o marido dela, ela tem essas coisas aqui. Ela vê que a árvore é boa para se comer, ela é agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Isso foi antes dela comer. Então, o que a Anne está falando aqui é extremamente precioso, porque antes de Eva ter comido e dado para o seu marido, ela desejou. Ela desejou. E é aqui que o pecado habita, no fundo do coração de Eva. Isso só se repete durante a nossa história, como filhos de Adão e Eva. Compreende? Continuando. Chegamos aqui. Eu vou correr um pouco, tá, gente? A gente vai passar só um pouquinho mais. Já estamos no final. 2 considerações finais em relação a isso. Ai, meu Deus. Cadê? Agora eu me perdi aqui nas minhas coisas.
Tem duas perguntas lá em Gálatas 6:1 que devem nos guiar em relação a esse confronto em relação às outras pessoas. A primeira pergunta que a gente deve se fazer, diante de tudo isso que a gente viu, olha, tem um relógio na tela agora. Que legal. Que legal nada. Eu vou tirar isso daqui, mano. Que coisa absurda. Mas me avise quando acabar, tá? Quando você deve confrontar alguém? Essa pergunta me foi feita durante essa semana, né? Quando que você deve confrontar alguém? Note que Paulo, ele lá em Gálatas 6, ele fala assim, Gálatas 6:1, vou voltar lá no texto, só para a gente entender o que Paulo está falando. Note que Paulo não diz confronte a pessoa sempre que você tiver oportunidade. Certamente, discernir quando a confrontação é necessária exige alguma sabedoria. A carta de Paulo ele não diz toda vez que você vir alguém pecar, você deve procurar restaurá-lo. Isso é muito útil porque se você está ministrando alguém que está passando por grande sofrimento e dor, essa pessoa pode estar lidando com muitos pecados reconhecíveis. Em vez disso, o versículo diz para confrontar se alguém é pego em algum pecado. Parece que Paulo está se referindo a alguém que foi enganado por seu pecado, compreende? Esse tipo de pecado é uma ocorrência regular, mas a pessoa não reconheceu e nem se arrependeu disso ainda. Talvez ele esteja lutando com um pecado que o pegou de surpresa e foi cegado por ele. Se a pessoa reconhece o seu pecado e está trabalhando nele, o texto parece implicar que você não tem que confrontá-lo. Repara. Não o censure severamente. Se ele está aberto a tratar, você não precisa convocar uma reunião para lidar com a situação. Ok? Lembra lá do primeiro passo? Olha, essa pessoa ela já se ligou que ela está pecando, mas ela não consegue sair dessa situação. Eu preciso chamar um monte de gente para ajudar? Não preciso. Não é essa a questão. Eu vou junto com ela, certo? Eu vou ajudando ela, mas ela está aberta a ser tratada, ok? A outra pergunta que Paulo faz, tem alguém que mandou uma mensagem no chat, deixa eu ver. É o João pedindo desculpa. Está desculpado. A outra pergunta que Paulo faz, que a gente deve fazer mediante o que a gente aprendeu em Gálatas 6:1, é quem deve fazer o confronto? Paulo diz, vós que sois espirituais. Eu não vou voltar lá no texto não, tá? Depois vocês leem. Isso não significa que a repreensão ela tem que ser deixada para especialistas, tá? Aqui não é show do milhão. Não são os especialistas que vão cuidar, ok? Você não pode afirmar apenas porque é um cristão há poucos anos, ou melhor, você não pode dizer que só porque você é um cristão há pouco tempo, ou que você é muito novo, você não pode confrontar uma pessoa no pecado que ela está cometendo. Né? Esse não é o padrão que a Bíblia coloca. Paulo está dizendo no versículo que juntamente com o Espírito você deve confrontar o irmão, repreender o irmão. Não é o feitio de Paulo dizer o seguinte, deixa isso para um grupo de cristãos mais avançados. Isso não existe, até porque a Bíblia ela não fala de cristãos de maneira hierárquica, como se tivesse um grau maior, enfim, não existe um grau maior de cristão para que possa fazer tais coisas. Então, se você conhece a palavra, se você sabe, se você já participou dessa aula, por exemplo, você já está apto para poder fazer isso. Mas você vai fazer sozinho? Não. Vós que sois espirituais significa você que tem o Espírito Santo. Então, vai você e o Espírito Santo confrontar a outra pessoa. Sem dúvida é sábio que aquele que procura restaurar um irmão seja alguém que ande no Espírito, que seja guiado pelo Espírito, que procure viver de acordo com o Espírito, mas que não é diferente em nenhuma classe de cristão. Alguns podem até argumentar que o relacionamento com o Senhor é um assunto privado, que precisamos deixar Deus lidar com os outros e que a gente não deve se interferir com os problemas dessa pessoa. No entanto, nunca encontramos essa linguagem de relacionamento privado nas Escrituras. Não existe. Nós temos o que Paul Tripp, que eu falei lá no começo que o Rafa tem, o Paul Tripp ele chama de relações intencionalmente intrusivas. E eu particularmente gosto muito disso, gosto bastante. É muito triste quando você
ficar desconfortável para falar com as pessoas, como se você não tivesse nenhum vínculo. Eu sei que a gente acaba atribuindo muito para esse relógio. A gente acaba atribuindo muito para afinidade, medir se a gente vai tratar com uma pessoa ou não, mas a palavra ela não tem espaço para isso. Não são as afinidades que nos unem. É o Espírito Santo de Deus derramado sobre nós como consolador para as nossas almas através de um sacrifício de Cristo. Então, é esse o ponto central. Sabendo que isso é o que me guia, que me ilumina, eu sou espiritual por conta disso, porque eu tento andar de acordo com o Espírito, eu tento viver de acordo com o Espírito, eu tento ouvir o que o Espírito está falando, eu sou iluminado nas Escrituras através do Espírito. Se eu sou essa pessoa, e vocês aqui também são, então eu preciso levar em consideração essas relações intencionalmente intrusivas. E para ficar mais claro e finalizar o nosso tempo aqui, a gente pode se guiar pelo que a palavra fala em Provérbios 27:6. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Pensem nesse texto, eu vou ler ele mais uma vez. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. O outro texto que eu quero que vocês meditem também a respeito é o de Provérbios 27:17. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. As perguntas que ficam para nós nesse momento são as seguintes. Como você lida com as conversas difíceis entre os seus amigos? Você está intencionalmente falando a verdade a cada um deles com a palavra de Deus em amor? Você está gentilmente procurando maneiras de guiar as pessoas a Cristo em meio a reações pecaminosas que essas pessoas apresentam? Você tem a eternidade em mente quando você vai falar com as pessoas ou quando nos seus relacionamentos? Você sempre pensa a respeito do juízo, a respeito da salvação, da eternidade? É isso que tem na sua cabeça? Você está disposto a falar verdades difíceis para alguém que, se isso significar salvar a pessoa do perigo? Você está mais preocupado com o seu conforto e prefere não comprometer seu agradável relacionamento com alguém? Você precisa perguntar a si mesmo: será que eu valorizo a alma dessa pessoa mais do que a minha amizade com ela? Foi quando eu comecei a colocar essas coisas em xeque que meus amigos verdadeiros começaram a ser definidos. E a pergunta que eu deixo por último para vocês é: quem são seus amigos? Como é essa amizade que você tem? Essa amizade, ela está aberta para esse tipo de confronto? Você pode se intrometer na vida dessa pessoa de maneira que quando você também tiver necessidade, essa pessoa vai se intrometer na sua vida e você vai ouvi-la? Se eu chegasse para você agora e falasse assim: cara, você está vacilando, minha irmã, você está vacilando muito, você reagiria como? Você falaria assim: cara, preciso ouvir o que o Eve está dizendo, porque talvez realmente eu esteja vacilando e não estou vendo? Ou você ia franzir a testa assim e falar assim: quem pensa que ele é para falar comigo dessa maneira? Se essas coisas elas não definem as suas amizades, é algo a se pensar. É algo a se pensar. Se as pessoas são seus amigos ou suas amigas apenas para o rolê, para o passeio depois do culto, para um jantar em casa, e não há liberdade para você poder ser tratado por elas ou tratá-las, então eu acho que você precisa repensar mesmo essa amizade. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Os meus amigos eu meço dessa maneira. Eu conheço muita gente, graças a Deus. E tenho muitos amigos, graças a Deus também. Mas os amigos mesmo de verdade são essas pessoas que podem chegar para mim e falar assim: Everson, você vacilou, você está vacilando, o que está acontecendo? E são pessoas que eu também posso chegar e falar assim: você vacilou, você está vacilando, o que está acontecendo? Compreende? Porque é assim que uma relação saudável cristã ela é feita. É quando Deus é o princípio e o fim de todas as coisas, entende? Mateus, quer falar alguma coisa? The class is Sim, finished. alguns comentários aí. É que essas conversas
de aconselhamento, muitas vezes, ou de alerta, exortação, né? Tem que ser com os panos muito bem abertos na mesa, né? Sim, Você falou no meio da aula aí que sempre que você vai falar, você pergunta para a pessoa, né? Você crê na palavra? Isso aí é importantíssimo, né? Porque às vezes você pode até assumir que a pessoa crê, ou às vezes que a pessoa sabe, entende, e você chega nela e fala as coisas, e vocês acabam só debatendo, vocês não acabam chegando em algum lugar. Vocês só ficam debatendo, debatendo, gera conflito, desgasta a amizade até, e é isso que é importante, né? Você ter em mente com a pessoa, deixar os planos bem estendidos, né? E bem claro ali, qual que é a base que vocês têm, se a base é a mesma, né? Se sim, não for a mesma, aí você trata a base. Depois, exato. né? Acho que isso. Isso é um dos conflitos que eu tive. Algo que aconteceu comigo, né? Por isso que eu estou falando isso, que eu estou aprendendo aqui com essas aulas também a respeito disso e com o que eu já acabei experimentando. Exatamente. Finalizando, eu já precisei falar para uma pessoa assim, eu falar, olha, eu prefiro muito mais que a gente perca essa amizade que a gente tem há anos do que eu deixar você continuar vivendo ou vendo as coisas da maneira que você está levando. Você pode ficar com raiva de mim, o que for, mas a verdade é essa. E eu só estou falando isso porque eu te amo. Pronto. Geralmente dá certo, mas pode dar. Tem vezes que não dá. Tem vezes que não dá. Uma coisa, gente, é que não é. Eu vou finalizar real agora, Sérgio, pode deixar. É, entenda que aconselhar outras pessoas não significa que vai dar tudo certo. Quando eu comecei a estudar aconselhamento, a primeira coisa que eu ouvi falar foi assim: olha, 75% das vezes dá errado, porque as pessoas não estão dispostas a mudar. Mas, cara, a gente vai nessa, a gente continua, a gente tem uma missão a cumprir, compreende? Eu amo muito mais a Deus do que cada um de vocês. E se isso não fica claro nas amizades de vocês, não tem como. É o que você falou mesmo. As cartas têm que ser colocadas na mesa, assim, antes de você ter uma conversa. Eu não lembro quem foi que me falou, acho que foi o reverendo André. Ele falou assim: antes de você começar uma discussão, um debate, seja lá o que for, você precisa determinar quais são as regras da discussão. Acho que é isso. Quais são as regras de discussão? E as regras são essas. Eu sou cristão, eu creio na palavra de Deus e é ela quem guia a minha vida. Se isso é o mesmo para você, então agora a gente pode conversar, entendeu? É isso, galera. Por hoje é só. Vejo vocês daqui a 1 ou 2 semanas. E é isso. Acho que falta só mais 2 aulas, né, desse livro. 2 aulas. 2 ou 3 aulas, enfim. Mas é isso aí. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar para finalizar. Rodolfo, por favor. Pode orar então já? Tá. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta aula, nós te agradecemos pela tua misericórdia, te agradecemos, ó Pai, como já foi dito antes, por cada um de nós termos internet, temos a possibilidade de cultuar ao Senhor, de aprender do Senhor, mesmo online, ó Deus e Pai, que o Senhor fortaleça a união entre nós, mesmo que de forma remota. Ó Deus e Pai, neste momento em especial, nós queremos pedir para que o Senhor nos abençoe no sentido de termos amizades verdadeiras, a ponto de podermos exortar e de sermos exortados, ó Pai. Que o Senhor nos quebrante, que o Senhor use nossos amigos também como instrumentos para que nós possamos nos edificar juntos, ó Deus e Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê conhecimento da Tua palavra, que na verdade, ó Pai, nós possamos estudar cada vez mais e mais para podermos viver em conformidade com os Teus mandamentos, em conformidade com a Tua lei, seja na nossa vida particular, seja com os nossos amigos, ó Deus, que o Senhor esteja nos ajudando nesse convívio entre o nosso corpo de Cristo, ó Deus. Que o Senhor esteja cuidando de nós, que o Senhor esteja nos dando uma boa tarde pela frente, para que mais à noite nós possamos cultuar ao Senhor, aprender mais sobre o Senhor.
Que o Senhor esteja abençoando a UPA, esteja abençoando a UMP, que o Senhor esteja abençoando o Everson e o Sérgio, que tem trazido a aula para a gente, a Deus. E em nome de Jesus que eu te agradeço por tudo. Amém. Amém. Licença, Tira a Everson. foto. Amém. Foi.